Rádio Catedral FM apresenta A Voz do Pensamento. A apresentação, Frei Flávio Henrique. Muito boa noite, queridos filhos e filhas do Pater Noster, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Eu sou Frei Flávio Henrique, da Obra dos Pequenos Monges do Pater Noster, a qual pertence ao Monastério Santa Maria Mãe de Deus. Estou sempre por aqui, nas ondas da Rádio Catedral FM de Juiz de Fora, também da Rádio Cultura de Santos Dumont e agora pelas ondas também da internet, né? Sobretudo do YouTube, o canal do Monastério, o canal do Monastério Santa Maria Mãe de Deus, sempre para provocar a verdade com caridade. Vamos começar então mais um programa Voz do Pensamento. Esta semana, porque o Brasil e todo o mundo ocidental, na verdade, não é, está passando perigosamente na beirinha do descontrole social, do abismo do descontrole social, em razão do pânico alimentado pela guerra de desinformações a respeito da pandemia do coronavírus. Então eu estou tentando conectar ao longo desses dias a minha costumeira leitura histórica desse desenvolvimento do apocalipse na era moderna, né? Porque nós temos aí no curso do tecido da história moderna um movimento apocalíptico, não há dúvida. E estou tentando conectar esses fatos recentes com o estado de quase histeria que provém de uma gigantesca e perniciosa, muito perniciosa engenharia social que busca preparar terreno para definir na disputa pelo poder o grupo que vai assumir o poder nesta inevitável nova ordem de governo global, né? O tal globalismo, né? Então, é desse risco de colapso econômico e colapso social em razão de um vírus que já, gente, some do pedaço, né? Coisa de 2, 3, 4 meses. Mas nós vamos falar sobre isso hoje, dando sequência ao tema da semana que deve impelir o verdadeiro espírito cristão a não ceder nem às pandemias, nem às histerias, né? Olha, gente, vai ficando cada vez mais nítido que nós estamos diante de um alarmismo desproporcional sobre essa pandemia causada pelo vírus chinês, que nem de longe é como aquela pandemia terrível que aconteceu no século passado da gripe espanhola. Os números nem se comparam, mas o pânico produzido já vai arrastando perigosamente a ordem estabelecida, né, a economia e a ordem econômica e a ordem social para uma bancarrota generalizada no Ocidente, sobretudo, né? Isso é muito perigoso. Isso sim seria caótico de modo inimaginável. Isso é que seria uma pandemia para derrubar todo mundo, né? Basta lembrar, para a gente compreender isso, que no século passado mesmo, o que significou a quebradeira geral do mercado mundial, lá por volta do ano de 1930, né? Que acabou solapando a Alemanha. E o que aconteceu? Favoreceu o populismo ditatorial inspirado pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Para quem não sabe, esse é o partido nazista, não é? Que teve origem, sim, no socialismo, inspirado nas ideias socialistas. Tanto que faz o nome do partido é este, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É o partido nazista. Bom, e a Alemanha, de então, colapsada pelo flagelo econômico, padeceu uma desvalorização
tão brutal da sua moeda, que é o marco alemão, de tal maneira que chegou ao ponto de ser necessário encher um carrinho de mão com notas de 100 marcos, que é a moeda alemã, para se comprar um único pãozinho. Então aí você faz aí a sua avaliação, né? Já imaginou? Você tem que encher um carrinho de mão com nota de 100 reais para comprar um pãozinho francês? Pois é, aquele colapso econômico gerou essa desvalorização tão violenta, tão brutal da moeda alemã, que chegou a esse ponto, né? E você sabe aonde isso tudo terminou? Na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Grande Guerra Mundial, que assolou o continente europeu inteirinho e arrastou o mundo inteiro para o conflito, né? É claro que, ao dizer isso para a gente ter cuidado com esse momento e não deixar acontecer nenhum colapso desorientado desse gênero, né? Eu não estou tentando minimizar também os cuidados necessários que se deve ter, os cuidados sanitários e que são exigidos para se enfrentar, sim, uma pandemia, para que ela, como a desse vírus, para que ela não se torne uma catástrofe, como foi também um pouco antes daquela crise lá alemã, crise econômica, não só da Alemanha, no mundo inteiro, mas que atingiu a Alemanha. Aconteceu um pouco antes a crise da gripe espanhola, né? Mas a questão é a seguinte, presta atenção: a quem interessa que este pânico desproporcional, muito aumentado em relação à realidade pandêmica? Basta ver os números oficiais da Organização Mundial de Saúde, né? Mas não é esse fantasma que estão pintando aí, não. Mas a quem interessa que essa desinformação desproporcional aí desmonte a ordem econômica e social estabelecida no Ocidente, produzindo um colapso? A quem interessa isso, né? É importante pensar sobre isso. E olha, gente, não é de hoje que eu insisto, igual disco arranhado aqui no programa Voz do Pensamento, que a principal doença da era moderna inteirinha, e que em momentos de crise como esse, o acirramento se assevera com muita virulência, está exatamente na bipolaridade entre os argumentos que julgam ser necessário, de um lado, priorizar a estabilidade econômica, contra os argumentos, de outro lado, que julga ser necessário priorizar a justiça social e vice-versa, não é? Então, nessa guerra de narrativas, a desinformação dos dois lados é como uma bazuca, né? Um canhão potente que deseja explodir o grande inimigo que está sempre do outro lado da fronteira, né? Então, a narrativa que prioriza o cuidado social como sendo o bem supremo, tende a supor que para proteger 1, 2 ou 3% da população, vale o risco de desmontar toda a engrenagem produtiva e logística da estrutura organizada que mantém a população inteira, sem levar em conta que a implosão do processo inteiro fará colapsar uma maioria que, fora de controle, poderá facilmente produzir um número muitíssimo superior de vidas humanas, né? De perdas de vidas humanas. Bom, de outro lado também, a narrativa que prioriza a saúde do bolso, isto é, o desenvolvimento econômico como um bem supremo da sociedade organizada, tende a supor que, para se evitar o perigoso desande da maioria absoluta da população, pode-se ignorar também a necessidade de medidas mais duras e enérgicas na tentativa de evitar um descontrole pandêmico, sob o risco de que colapsar o sistema de saúde, fazendo aumentar exponencialmente também o número de mortos, né? Então, dentro do paradigma moderno, esse conflito bipolar entre as razões da estabilidade econômica,
que incide na estabilidade social e as razões da estabilidade social que incide na estabilidade econômica, me parece um conflito que torna os dois lados esquizofrênicos, sobretudo nos momentos de crise, né? E isso me parece ser uma coisa insolúvel dentro do modelo de governança nas estruturas do Estado moderno. De todo modo, voltando aqui à vaca fria desse momento delicado que estamos enfrentando, é hora de acordar do susto e nos prepararmos para retomar a realidade com parcimônia, antes que essa vaca, além de fria, vá parar no brejo de vez, não é? Porque número assustador por número assustador, é necessário pesar o mal menor, já que não dá para evitar o mal de todo, é necessário pesar o mal menor. E qual será o mal menor? Após mobilizar todo o esforço possível para minimizar os danos da pandemia, retomar a vida normal para evitar a catástrofe de uma bancarrota que pode destruir um número de vidas muito maior? Ou em busca do inatingível, isto é, tentar garantir que ninguém morra em razão de uma pandemia, o que é impossível, acabar fomentando uma crise econômica onde se pode perder a ponta do cipó e o que na prática fará desencadear uma verdadeira hecatombe social sem controle, né? Então fica aí a provocação com esta reflexão honesta. E mais que isso, para também uma retomada das rédeas de modo responsável antes que esse processo se torne irreversível, né? E claro, sobretudo também vale essa reflexão para rezarmos com reta fé, né? Que pedindo a Deus que não permita que nos desesperemos nem com o caos provocado pelo vírus Covid-19 ou outro qualquer, nem com o caos provocado pela histeria do medo ou do desespero de uma bancarrota, enfim, porque fato se continuar essa guerra de desinformação na disputa pelo poder entre os lados ideológicos, ou uma coisa ou outra sobrevirá mais cedo ou mais tarde. Então, rezemos, rezemos, rezemos. Nossa Senhora da Divina Revelação, Virgem do Apocalipse, única filha de Deus Pai, que depois de Eva foi preservada do pecado original para se tornar a única mãe de Deus Filho e, portanto, única mística esposa do Divino Espírito Santo. Ninguém teve ou terá a plenitude dos dons do Espírito Santo como a Senhora, ó cheia de graças. Por isso, nós confiamos e invocamos sem cessar. Socorrei-nos sem demora, ó auxiliadora dos cristãos. Livrai-nos dos males da pandemia, livrai-nos dos males da histeria, livrai-nos dos males do culto capitalista que penetra a alma com a idolatria, a prioridade econômica. Livrai-nos dos males do culto socialista que penetra a alma com a vã ilusão de que o Estado salvará o homem do flagelo e da morte. Não vai. Livrai-nos, enfim, dessa comorbidade espiritual que separa os cristãos do Cristo, quer em razão do ceticismo ateísta, do marxismo cultural, quer em razão do espiritualismo preternatural, do protestantismo cultural. Livrai-nos dessa patologia presunçosa do homem moderno. Vamos rezar o Pai Nosso cantado com São João Paulo II? Pater noster, pies in celi, Pois é, gente, você que me escuta aqui pela Rádio Catedral de Juiz de Fora, pela Rádio Santos Dumont, Rádio Cultura, ajude a difundir aí esse conteúdo no YouTube. Não custa nada, né? Entrar lá no canal do Monastério Santa Maria Mãe de Deus, é só procurar no YouTube, Monastério Santa Maria Mãe de Deus. Você se inscreve e se concorda com o que eu disse, dá um tinino para cima, se discorda, dá um tinino para baixo, sem
sem problema nenhum. Deixa o seu comentário, toca o sininho Belém Belém e o mais importante, compartilhe, divulgue nos grupos de WhatsApp também, né? Eu estou fazendo a minha parte de graça, sem pedir um tostão. Você também pode fazer a sua parte de graça, não pode? Pois é. Então, desça sobre você a graça e a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.